Pessoal, vamos lá para mais uma aula de Excel. E aqui vocês vão ver quais são os principais erros que ocorrem no Excel e as pessoas muitas vezes ficam desesperadas sem saber o que fazer. O primeiro passo é vocês entenderem o que significa cada um desses erros. O primeiro erro que acontece muito é esse daqui, olha, quando aparece um jogo da velha e nome, tá? Normalmente isso ocorre porque você digitou o nome de uma fórmula que está incorreta, ou seja, uma fórmula que não existe dentro do Excel. Vejam que aqui eu coloquei média com 3 Es. Se eu tirar esses 2 Es, já vai calcular corretamente, tá, o resultado dessa fórmula. E vejam aqui do lado, eu utilizei a fórmula SI e pedi para ele fazer uma análise. Tá? Primeiro, se a condição da célula B2 for menor ou igual, menor ou igual ao valor 10, tá? Ele vai pegar e vai digitar na minha célula o texto menor. Mas prestem atenção, menor, já que é um texto, tem que estar entre aspas, e não está. Por isso que está dando erro. Ele está tentando encontrar uma fórmula chamada menor. E eu não estou colocando parâmetro nenhum dentro dessa fórmula menor. Por isso está dando erro. Eu tenho uma função e dentro dele tem um texto, tá? Que ele está achando que é uma fórmula. Para ele entender isso como um texto efetivamente, eu tenho que colocar isso aqui, ó, entre aspas, e aí vai rodar perfeitamente. Beleza, pessoal? Aqui, olha, quando tem só jogo da velha, como está aqui na nossa célula F2, muitas vezes isso não é um problema que a gente tem que se preocupar. É só porque esse dado é muito grande, o número é muito grande, e a nossa célula está bem pequenininha, não está aparecendo toda ela ali. Então, se eu der 2 cliques aqui, olha, ele já mostra para mim o número. Mas veja que apareceu algo estranho. 3,58, 12, 6, mais 12. Por quê? Porque esse número é tão grande que ele está abreviando para mim. Eu vou utilizar agora o meu atalho Ctrl F1, que vai me levar para a parte de formatação. Se eu colocar aqui, olha, que eu quero ver o número, tá, desse dado e der OK, ele já mostra esse número com formato bonitinho para mim. E agora, vamos aqui para o lado. Tem outro jogo da velha, mas é outra situação. Isso aparece muito quando a gente está trabalhando com data e a gente tenta entrar com uma data que não existe, que não é válida para o nosso Excel. Por exemplo, se eu trabalhar com uma data negativa, o nosso Excel ele dá jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, porque não existe data negativa. Tá? Então, isso é um dado de data inválido. Se eu tirar isso, ele já entra corretamente, diz que a primeira data que existe dentro do Excel, tá, é o dia 1º aí, né, do ano de 1900. Beleza? Então, chegando aqui, agora na minha célula D3, eu tenho aí valor. Vejam isso, que legal, gente. Valor, normalmente, é quando dá um erro, tá? Porque a gente colocou um cálculo, colocou uma expressão ali dentro, e normalmente tem um texto no lugar que teria que ter um número. Então, ele está tentando fazer um cálculo com texto, e ele não consegue. Tá? Então, se eu pegar e tirar as referências aqui, olha, que é a célula 2 e a célula 3, para a B2 e a B3, ele já vai fazer o meu cálculo corretamente. Beleza? E vamos lá agora para a célula E3. Ele está aparecendo o erro div/0. Esse é clássico, é um erro matemático, divisão por zero. Vejam que aqui, olha, estou tentando fazer 5 dividido por 0, célula B2 dividida pela B3. Se eu substituir a célula B2 pelo valor 2, ele já vai fazer o cálculo corretamente. 5 dividido por 2 dá 2,5. Aqui, pessoal, N/D na célula F3, muitas vezes isso ocorre quando a gente tem uma fórmula, a gente pede para ele buscar um valor e ele não encontra esse valor. Um exemplo, isso pode ocorrer aqui, olha, com a nossa função PROC-V. Eu estou pedindo para ele buscar o texto arte atuarial, tá? Aqui é a minha matriz tabela, que vai desde a A2 até a B3, esse intervalinho aqui. Mas não existe o texto arte atuarial, nem na célula 2, nem na célula 3. E aí, se ele encontrasse o texto arte atuarial, ele iria aqui na segunda coluna, na coluna B, iria pegar a informação associada ao texto arte atuarial. Como o último parâmetro eu coloquei para ele falso, ou seja, ele só vai trazer uma informação na coluna B se ele efetivamente encontrar o texto arte atuarial na coluna A. Mas não existe. Existe arte e existe atuarial. Não existe arte atuarial. Então, nesse caso,
ele não encontra, ele procura e não encontra. Por isso deu ND, como se fosse um não disponível, não encontrado. Mas se eu mudar aqui, olha, para arte, ele já vai passar a encontrar e já vai me trazer. Trouxe o valor 5. Ele procurou aqui, ó, o texto arte na coluna A, depois ele andou uma coluna para o lado, ou seja, aqui é na coluna 1, coluna 2, ele foi para a coluna 2 e trouxe o valor associado à arte, que é o valor 5. Aqui do lado, pessoal, vejam esse erro, jogo da velha num. Normalmente, esse erro ocorre quando a gente manda o Excel fazer um cálculo através de uma fórmula e o resultado é um valor que não é válido. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem o dia, tá? No Excel, uma fórmula chamada dia. Essa função tem o objetivo de encontrar qual é o dia de uma data. Mas aí eu pedi para ele fazer isso com a data -1. Essa data não existe data negativa no Excel. Tá? Então, se eu tirar esse menos, ele já passa a fazer esse cálculo de encontrar qual é o dia da primeira data do Excel. Como essa primeira data é 1/1/1900, ele está encontrando, está falando que é o dia 1º. Tá? Aqui, gente, o ref, tá? Esse é muito famoso. Isso normalmente ocorre o seguinte, quando a gente está pegando uma informação de uma outra aba ou de uma outra planilha, depois a gente deleta essa aba ou essa planilha, a gente fica com um problema de referência, tá? Porque essa fórmula estava buscando um dado de uma aba que agora ela foi deletada, que ela não existe mais. Então, ficou um erro de referência, ele tenta procurar a referência que ele vinha trabalhando antes e não encontra mais, tá bom? Aqui, olha, nulo. Essa é muito legal e pouca gente sabe. Normalmente ela ocorre quando a gente tem uma fórmula que ela pede dados do tipo intervalo, como a soma. Tá? Soma, média e várias outras funções, máximo, mínimo. E aqui, gente, olha o que a gente tem. Eu queria entrar com o intervalo da B2 até a B3. O que faltou aqui? O 2 pontos. Quando normalmente está faltando essa informação, o 2 pontos ou ponto e vírgula, ele aparece esse problema aqui. Olha. Ele diz para a gente nulo, tá? Como se a gente não estivesse entrando com as informações que ele efetivamente está pedindo. Então, esse erro normalmente é falta de um ponto e vírgula ou de 2 pontos entre os parâmetros do Excel. Então, se eu colocar aqui, olha, 2 pontos, ele já calcula corretamente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da arte atuarial. Então, comenta aqui embaixo se você gostou, se está maneiro, se você quer mais aulas dinâmicas assim. Tá? Se você quiser compartilhar com algum amigo seu, fique à vontade em nos ajudar a levar conteúdo de qualidade para cada vez mais gente. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima para todos vocês.